Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Deus estejam no coração de todos vocês, de modo especial a todos os equipistas. Eu sou o Padre Antoniel Batista, da Diocese de Campina Grande, na Paraíba. Sou conselheiro espiritual da região Paraíba e vim partilhar um pouco com vocês sobre a oração conjugal. É uma proposta de nosso movimento, as equipes de Nossa Senhora, refletir nesse período em que nós estamos vivendo formações, estudos e aprofundamentos dentro da vivência da espiritualidade e do carisma das equipes de Nossa Senhora. Como nós estamos falando de oração, o mais oportuno e coerente é que nós iniciemos esse momento formativo invocando o Espírito Santo para que Ele também venha nos inspirar, venha nos formar e nos fazer entrar em plena comunhão com Deus, com o Pai, pela ação do seu amor. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amados irmãos e irmãs, queridos casais, equipistas, a nossa formação, como eu falei no início, será sobre a oração conjugal. Eu gostaria de lhe informar que há material, livretos, dentro do nosso movimento, proposto por ele, para que todos que quiserem aprofundar essa formação, esse conhecimento, possam adquirir. Nós iremos deixar na descrição do vídeo, logo abaixo, a informação da biografia para que você também possa consultar e aprofundar. A primeira pergunta que nos vem para entendermos a realidade da oração conjugal é: de onde vem a oração conjugal? Qual a sua origem? Qual a fonte? Na Bíblia, a Sagrada Escritura tem a origem de toda oração. Na realidade, a nossa vida cristã, ela se fundamenta nesse tripé, que é a Sagrada Escritura, a tradição apostólica e o magistério da Igreja. Todo o ensinamento fundamental da nossa fé cristã católica está exatamente na Sagrada Escritura, na tradição apostólica e no magistério da Igreja. E a fonte primeira da oração conjugal para nós cristãos é a Sagrada Escritura. Então nós lemos no capítulo 1, versículo 27 do livro do Gênesis. Acompanhemos. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus Ele o criou. Homem e mulher Ele os criou. Ao lermos essa passagem, podemos compreender que o homem e a mulher são convidados a ser, na sua relação, reflexo da imagem do Deus Trinitário. Jesus convida-nos para esta relação íntima com o Pai, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti,
para que eles estejam em nós e para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Assim unidos, como Jesus está unido ao seu Pai, o casal dá o testemunho de unidade e intimidade com Deus. E para haver essa intimidade plena, o homem e a mulher, enquanto casal, deve buscar essa intimidade pela via fundamental da oração. No livro de Tobias, encontramos o exemplo de um amor fiel a Deus e de um casal a rezar juntos. Podemos conferir no livro de Tobias, capítulo 8, versículos de 4 a 5, que diz o seguinte: Tobias ergueu-se do leito e disse à esposa: Irmã, levanta-te, vamos orar para que o Senhor nos conceda a sua misericórdia e salvação. Levantaram-se ambos e puseram-se a orar e a implorar que lhes fosse dada a salvação. Dentro da nossa realidade em que vivemos, mundialmente, nós percebemos e sentimos uma necessidade maior de orar. Claro que podemos fazê-lo de forma individual, na nossa oração pessoal, cotidiana, na recitação do Santo Rosário ou numa prece de súplica a Deus. Mas dentro da vivência sacramental do matrimônio, essa oração conjugal, ela se torna necessária, fundamental para a vivência do pedido da misericórdia de Deus, tanto para a vida familiar, conjugal, como para o contexto em que estamos inseridos, principalmente aqueles que vivem diariamente, estão convivendo diariamente e sentem essa necessidade de colocar em seu tempo aquilo que pode acrescentar, edificar, unir e conciliar. No Evangelho segundo São Mateus está escrito: Não lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e disse: Por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa e serão um só? Portanto, já não sois dois, mas um só. Pois bem, o que Deus uniu, o homem não separe. Dentro dessa realidade de comunhão plena que nos convida a Sagrada Escritura, devemos entender a vocação matrimonial, compreendendo que dois aspectos fundamentais do sacramento do matrimônio são a dimensão unitiva e a dimensão procriativa. Essa dimensão unitiva, ela deve transcender apenas a união de corpos. Deve compreender a união de projeto de vida, a união de valores, a união de almas, a união entre o esposo e a esposa e Deus. Então, o homem que se dá à mulher, a mulher que se dá ao homem, e ambos se dão e se comunicam intimamente com Deus pela oração. O padre Cafarel nos diz: um dos grandes meios que fazem os esposos se voltarem para a fonte de seu amor, que é Deus, é a oração conjugal. O casamento cristão não é apenas um dom recíproco do homem e da mulher, é também um dom dos casais a Cristo,
Cristo que está presente na vida do casal. Outros movimentos da Igreja Católica encorajam a oração em família, mas raramente a oração especificamente entre os esposos. E aqui está a proposta específica e especial do movimento das equipes de Nossa Senhora. A oração especificamente voltada aos esposos. Que os esposos, marido e mulher, renovem a sua fé nesta aliança que Cristo, pela sua presença, realizou com eles. Que tomem consciência de que Cristo está impaciente para louvar o Pai pelos que se disponibilizam para o seu serviço. E a fonte primeira de toda missão é a oração. Para que nós possamos servir à igreja ou ao movimento como casal. Claro que eu, como sacerdote e conselheiro das equipes de Nossa Senhora, eu vivo uma experiência de oração específica, própria da vida sacerdotal e religiosa. Mas o casal, ele tem também uma missão específica e sempre a fonte para toda missão, seja ela na vida e no estado clerical ou matrimonial, está na oração. Juntos, o casal, marido e mulher, devem escutar Cristo. E para escutar Cristo, podem começar a sua oração pela leitura da Sagrada Escritura, a fim de em seguida meditar. Após terem escutado e compreendido, podem conversar com Deus, falar-lhe espontaneamente, expor-lhe os seus pensamentos e seus sentimentos com simplicidade de uma criança. Então, a Sagrada Escritura, ela alimenta, ela inspira a oração pessoal e a oração conjugal. Quando a Sagrada Escritura, ela é posta dentro da oração do casal, vai auxiliar, fundamentando a razão para que aquele casal possa orar a Deus e entrar em comunhão de uma forma espontânea, de um modo simples, como uma criança. No Guia das Equipes de Nossa Senhora, lê-se: Cristo está presente de maneira e muito especial sempre que o casal reza junto. Os esposos renovam não apenas o seu sim a Deus, mas alcançam também uma profundidade de união, que provém expressamente da união dos seus corações e das suas almas no sacramento do matrimônio. Quando rezamos juntos, formamos uma comunidade orante. Não há melhor base para o casamento e a família. Então nós percebemos que a oração, ela não tem apenas um único sentido de nos dar tranquilidade, paz interior, para nos levar a uma meditação, mas a oração, ela fundamenta a própria realidade de ser família e de ser casal e fundamenta a união e resgata esse primeiro amor e essa realidade fundante da vida sacramental, inclusive da vida sacramental matrimonial. Finalmente, os próprios casais das equipes de Nossa Senhora são os melhores testemunhos da importância da oração conjugal. Os equipistas têm sublinhado que a oração conjugal tem uma ligação muito forte com os outros pontos
pontos concretos de esforço, os PCEs. Ouçam esse breve testemunho de um casal equipista que diz: a oração conjugal alimenta-se da oração pessoal, da oração íntima, da palavra de Deus, que podem também ser parte integrante da oração conjugal. Esta pode iniciar-se com o dever de sentar-se e ser concluída com a regra de vida. Assim, a oração conjugal constituirá um ponto concreto de esforço central. Então, vocês percebam, aqui estão 3 pontos concretos de esforço: o dever de sentar-se, a oração conjugal do casal dentro dessa realidade e uma regra de vida, que ela é gerada, ela brota do dever de sentar-se e da oração conjugal. E muitas vezes os casais têm essa dificuldade de criar uma regra de vida que tenha fundamentalmente o objetivo de levar o crescimento individual e também conjugal. Outra coisa importante é que, para nós vivermos bem a nossa vida de oração comunitária, a vida de oração conjugal, ela deve ser um reflexo ou o transbordamento da nossa intimidade com Deus pessoal também, a nossa vida de oração pessoal. O padre Cafarel conclui dizendo: se todos os casais cristãos estivessem convencidos da importância da oração conjugal, se em todos esses lares a oração conjugal fosse viva, haveria no mundo um prodigioso aumento de alegria, de amor e de graça. Olha que bonito! Se nós alimentássemos e cultivássemos a realidade da oração conjugal e familiar em nossos lares, com certeza teríamos, de forma progressiva e permanente, a alegria, o amor e a graça em nossos lares. São João Paulo II convidou os casais cristãos a rezarem com seus filhos. Caminhai com Cristo. É Ele que vos conduz à descoberta da nobreza do compromisso mútuo que vocês assumiram. É Ele, Jesus Cristo, quem pode realizar por vosso intermédio bem mais do que o que vocês podem imaginar. Nós devemos compreender que a nossa intimidade com Deus, mesmo que ela se realize no dia a dia, no trabalho, nas atividades cotidianas, no estudo, nos afazeres, mas é fundamental nós termos também aquele momento que nós nos retiramos, como o próprio Jesus nos ensina, quando ele se retirava à montanha para orar, que nós precisamos também desses momentos de intimidade mais profunda com o Senhor, enquanto indivíduo, enquanto cristão, e também dentro da realidade conjugal enquanto casal. Dando continuidade à nossa reflexão, queridos irmãos e irmãs, ainda nos apresenta este livreto de formação sobre a oração conjugal, nos questionando. Pergunte-se: por que a oração conjugal? Porque o casal é uma comunidade cristã. Nós devemos entender que, a partir da união de 2 pessoas, já há comunidade, já há família. A oração conjugal possibilita que na igreja se vivam a fraternidade e a comunhão. Mostra de maneira concreta que o casamento é sinal e símbolo do amor de Deus pelo homem e de Cristo pela sua igreja.
O reflexo do amor conjugal é a realidade primeira do amor de Deus para com a humanidade e do amor de Cristo para com a igreja, que é sua noiva. A oração conjugal culmina na Eucaristia, que contém e exprime todas as formas de oração. Como é bonito nós entendermos que o cume, o ápice da vida cristã é a Eucaristia. Tudo nos aponta para ela. E nela é sintetizada toda e qualquer experiência de espiritualidade, intimidade e oração cristã. A Eucaristia, onde nós, enquanto cristãos, vocês enquanto casais, após se nutrirem da oração pessoal e conjugal, devem, em comunhão, buscar a Eucaristia para tornar plena essa vivência cristã, essa vida de oração. Também a oração é necessária porque um casal cristão deve conhecer e reconhecer a sua dependência de Deus. E devem procurar em conjunto o rosto de Deus e entregar-se a Ele com confiança. Então a oração é um reflexo dessa confiança e dessa busca de Deus. Eu só busco aquilo que eu acredito que me acrescenta, que me faz bem, que me nutre, que me alimenta, que é capaz de suprir também minhas carências, minhas necessidades. Então isso é uma demonstração de confiança para com Deus, a busca da oração. Os esposos cristãos reconhecem que o sacramento do matrimônio e os seus frutos só são possíveis em Cristo, fazendo da oração um ato de inteligência e de humildade. A necessidade e a importância da oração conjugal só se compreendem na perspectiva do sacramento do matrimônio. Então nós devemos compreender que essa necessidade, ela se torna muito mais evidente e concreta quando o casal, sabendo que tem um vínculo sacramental, um vínculo sagrado e pleno, ele deve buscar estar em comunhão com a fonte primeira que está alimentando essa vida sacramental, que é Cristo. Para que a oração conjugal? Para iluminar a vida do casal, servindo-vos de toda espécie de orações e preces, orai em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e com preces por todos os santos, nos diz São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 18. A oração conjugal nos permite ver a nossa própria vida na perspectiva de Deus. Olha só, a oração conjugal nos permite ver a nossa própria vida na perspectiva de Deus. E lança luz para discernir a vontade de Deus em todas as circunstâncias de nossa vida. Como é que nós queremos analisar a nossa vida, seja numa realidade profissional, na realidade também da nossa missão de paternidade, maternidade, na própria realidade da vida de casal. Como é que nós podemos avaliar a nossa vida, observando-a sob a perspectiva de Deus? Porque é pela oração que nós também ouvimos a Deus. Lembrando que a oração não é apenas uma atitude que o homem fala, que o homem pede, que o homem louva, mas é também um momento em que nós ouvimos a Deus, que nós paramos para
perceber aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer nos falar, como Ele quer nos orientar. A oração também serve para favorecer entre nós uma perfeita intimidade em todos os planos. Rezar a propósito dos acontecimentos de cada dia e de cada instante é um dos segredos do reino renovado e revelado aos pequeninos. Rezar juntos faz-nos viver o dom da profecia. O Senhor pode falar a qualquer um dos cônjuges por intermédio do outro, ainda que isso não seja sempre visível. Então, no momento de oração com o outro, esse outro, ele pode ser um porta-voz de Deus para mim, de forma profética. É por isso que também na oração ou após a oração, dentro da vivência do dever de sentar-se, da oração conjugal, nós devemos compreender que o outro, por meio do seu discernimento na oração ou mesmo de uma exortação, pode nos levar a um crescimento pessoal. Nós devemos estar abertos àquilo que Deus revela por meio do outro para a nossa vida. E a oração é a via perfeita, coerente e salutar para que isso aconteça. Para interceder, a oração conjugal, ela também tem esse caráter de intercessão. Lembrando que a Virgem Maria é a padroeira das equipes de Nossa Senhora. Por isso, pedimos a ela que nos ajude. Ela intercede por nós junto ao seu Filho Jesus Cristo. Pedir juntos possibilita que a oração seja mais forte. Diz o evangelista São Mateus, no capítulo 18, versículo 19. Digo-vos ainda, se dois de entre vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa, hão de obtê-la de meu Pai que está no céu. A oração conjugal é também intercessão pelos outros. Intercede-se pela família, pelos amigos, pelos vizinhos, por toda a igreja e pela humanidade. Afinal de contas, o tempo em que vivemos, esse momento específico da história da humanidade, ele nos convida, nos questiona e nos impele a uma atitude de oração, de intercessão. Porque a humanidade como um todo necessita da nossa oração. Não tendo cada um em mira os próprios interesses, mas todos e cada um exatamente os interesses dos outros. Ou seja, eu não devo estar preocupado apenas com o meu bem-estar quando eu oro, mas eu devo também pensar na necessidade do outro, do próximo, do meu irmão, aquele mais próximo de mim e o próximo que esteja mais distante, mas que necessita de mim de algum modo. E quando eu não posso, por algum motivo, ajudá-lo concretamente ou diretamente, eu ajudo pela minha oração de intercessão. Então, pedir pelo outro é importante, é salutar e é fundamental para a vida cristã. Toda a Sagrada Escritura nos ensina a rezar uns pelos outros. Jesus nos ensina a rezar uns pelos outros. As primeiras comunidades cristãs viviam intensamente esta forma de partilha que era a oração. E não apenas a igreja primitiva, como nos apresenta tão bem esse período pascal em que vivemos, a liturgia da palavra, quando nos apresenta o livro dos Atos dos Apóstolos, durante todo o tempo pascal, nos apresentando a identidade e o carisma primeiro da igreja,
na igreja nascente, apresentado nos Atos dos Apóstolos, que tinham tudo em comum, vivia a oração fraterna, a partilha dos bens, a vida comunitária. E isso atraía para eles novos convertidos, porque eles os viam e diziam: vejam como eles se amam. A oração conjugal também serve para pedir perdão. O casal reza junto pelas suas fragilidades, sua tendência para o pecado. Precisamos do perdão de Deus para sermos lavados do pecado, para nos reconciliarmos um com o outro e com os outros. Olhe como é propício para o casal preparar-se para um momento de partilha pessoal, de diálogo. E muitas vezes há necessidade de pedir perdão um ao outro. Há necessidade de tirar naquele momento a máscara e se revelar para o outro e diante de Deus como de fato se encontra. Reconhecer seus erros, seus pecados e fragilidades e olhar para o cônjuge e dizer: eu pequei, eu errei, eu quero o seu perdão, quero desculpar-me por aquilo que falei, que lhe feriu, que lhe magoou, minhas atitudes incoerentes, inconsistentes, que feriram o nosso matrimônio, e pedir perdão a Deus. Mas também o perdão de Deus passa pelo outro. O outro também é canal do perdão de Deus para a minha vida. Também a oração serve para adorar. Como diz para nós o Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 10, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então a oração também é o modo de adorar a Deus. Nós o adoramos por meio também da oração. Ao Senhor teu Deus adorarás, como eu falei. Pela adoração celebramos a grandeza de Deus para além de qualquer outro pedido. Deus está em primeiro lugar. Nós expressamos a Ele o nosso amor por uma prece de adoração a qual depende dele, da sua fidelidade e do seu amor. Não se trata tanto de receber, mas de estar preparado para uma atitude simples de presença, de silêncio e de espera, para nos oferecermos a nós mesmos ao Senhor. A adoração é um reconhecimento da grandeza de Deus perante a nossa pequenez. É a nossa total dependência de Deus e reconhecer que Ele é infinitamente maior do que nós e devemos a Ele render o nosso louvor. E, concluindo, é para dar graças a Deus. Devemos dar graças a Deus em tudo. Esta é de fato a vontade de Deus a vosso respeito em Jesus Cristo. A oração de ação de graças é o reconhecimento que Deus faz na nossa vida de casal, na vida de vocês enquanto casal, tanto nos bons momentos como também nos momentos difíceis. Louvemos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele revela para nós por a ocasião da oração. Então, amados irmãos e irmãs, que essa realidade da oração conjugal, que nos leva a entrar em intimidade com Deus, interceder uns pelos outros, louvar e adorar o Senhor, reconhecendo a sua grandeza e render-lhe graças por tudo que Ele realiza em nossa vida, seja nos momentos felizes ou momentos difíceis, como estes que estamos vivendo, devemos compreender que a oração conjugal ela é fundamental e é fundante na vida sacramental do casal. Que Deus abençoe, ilumine e guarde a você e a toda a sua família, que lhe traga cada dia mais a paz e a consolação interior
E que se você, neste momento, sente fortemente o desejo de convidar o seu cônjuge a poder entrar em intimidade com Deus por meio da oração, não se intimide, não tenha vergonha. Seja o primeiro, dê esse passo inicial para que aconteça essa graça que santifica e renova a vida do casal. Olá, irmãos equipistas. Vamos falar um pouquinho agora nossa atividade vivencial do mês de maio, que é a oração conjugal. Depois da formação com o Padre Antoniel, que maravilha, né? Quantas palavras boas, tantas palavras bonitas. Mas vamos falar um pouquinho de como vai ser a nossa vivência no mês de maio. Vocês já receberam um roteiro, uma proposta de oração conjugal. Se foram bem fiéis, estão com ele em mãos, mas ainda não abriram, porque a proposta é que a gente abra esse roteiro a partir de agora, a partir desse término da nossa primeira atividade formativa com o Padre Antoniel. Esse roteiro traz para nós uma proposta de vivência da oração conjugal, baseada ou estimulada, incentivada pela vida de casais das Sagradas Escrituras. Nós da região Paraíba pegamos uma grande riqueza que é o material, o livro Casal Orando com Casais da Bíblia, do Padre Flávio Cavalca, e a partir dessa experiência dos casais bíblicos, montamos alguns roteiros para a nossa oração conjugal a partir de amanhã, o dia 3 de maio. Então, a partir do dia 3 de maio, nós vamos ter dia a dia um casal bíblico a inspirar a nossa oração conjugal durante todos esses próximos dias do mês. Então é a partir da riqueza da vida desses casais bíblicos que nós vamos descobrir as riquezas da nossa própria vida. E com estas riquezas nós vamos redescobrir a nossa oração conjugal, revigorar a nossa oração conjugal, o nosso diálogo de casal com o Senhor. Então apresentamos essa proposta, esse roteiro, mas isso não significa que nós estamos apresentando uma fórmula para a oração conjugal. Por quê? Porque não existe fórmula para a oração conjugal. Cada casal, em sua individualidade, vai descobrindo ao longo da prática as formas de rezar. Rezar em casal e como casal. Esses roteiros apenas vêm nos inspirar, vêm nos dar um novo ânimo para a nossa oração conjugal, refletindo a partir dessa proposta dos casais bíblicos. Mas a gente pode deixar aqui algumas pistas que facilitam a nossa oração conjugal. Primeiro, escolher o horário. É importante que o casal encontre o melhor horário para fazer a sua oração conjugal. E encontrando este horário, ser regular e perseverante. Nós temos também preparar um ótimo local, né? Que esse local seja bem preparado, que a gente tenha um local extremamente tranquilo, onde a gente possa fazer nossa oração conjugal. Além de preparar o local, é preciso preparar também o coração para a oração conjugal. Então, se houver algo a se pedir perdão, se houver a necessidade de se restabelecer a paz entre o casal, antes da oração conjugal nós devemos fazer isso, preparando o nosso coração para isso. O outro passo é chamar a presença do Espírito Santo, pedir a ajuda ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que irá nos conduzir nesse caminho de oração a dois. E depois disso, estabelecer um verdadeiro diálogo com o Senhor. O diálogo não da esposa, não do esposo, mas o diálogo do casal com o Senhor. E esse diálogo se estabelece de diferentes maneiras. Existem diferentes formas de se colocar em oração. E são essas formas que o casal vai descobrindo ao longo do tempo. Então, diante dessas dicas, nós convidamos
cada um de vocês a descobrir esse caminho de oração conjugal a ser traçado, a ser trilhado em casal. E convidamos também a aproveitar um pouquinho dessa riqueza, que são os casais da Sagrada Escritura, para rezar. A cada dia, descobrindo suas histórias e descobrindo as semelhanças de suas histórias com as nossas. E a partir dessas histórias, dialogando com o Senhor. Então, desejamos a todos uma excelente atividade vivencial nesse mês de maio, um mês que seja realmente de grande profundidade na oração conjugal. Aproveite, amigos. Aproveite todos esses momentos que serão muito importantes na vida de vocês. Um abraço a todos e uma excelente oração conjugal.